Muito bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à disciplina de Metodologia do Ensino das Ginásticas. Hoje nós temos na aula 7 a professora convidada Luciana Boligon. Ela é da Unifama, da Universidade Metropolitana de Maringá. Me corrija se eu estiver equivocado com o nome, professora, mas pelo que eu me lembro é isso. E ela vai falar sobre o tema de processo de ensino e aprendizagem na ginástica. Eu vou deixar o restante para ela se apresentar. Pode ficar à vontade, professora. Seja muito bem-vinda. Nós gostaríamos de agradecer imensamente sua contribuição com a disciplina. Os alunos também, em nome dos alunos, eu agradeço. E considerando também essa questão dessa localização geográfica em que nós estamos, né, aqui no norte do Brasil e você aí no sul, contribuindo significativamente para a disciplina e eu acredito que também para a ginástica. Pode ficar à vontade, professora. Obrigada, professor, pelo convite, por poder estar nesse momento compartilhando com vocês um pouquinho sobre a ginástica, que é uma área que eu gosto muito, tá? Fui atleta de ginástica rítmica a minha infância inteira, árbitra de ginástica, depois fiz a faculdade de educação física na UEM, fiz pós relacionado a isso, sempre trabalhando com a ginástica em projetos, participei de gimnastradas com a ginástica para todos, não sei se vocês conhecem também, uma modalidade muito interessante, né? Ministrei aulas na faculdade sobre a questão da matéria da ginástica como todo, então é uma matéria que eu gosto muito. Meu nome é Luciana Boligon Refundini, como ele falou, e espero trazer um pouquinho dessa questão da ginástica rítmica, tá? Que é uma modalidade que eu tenho uma aproximação grande e espero contribuir com vocês da melhor forma possível, tá? Eu gosto sempre de trazer a questão assim histórica, só para a gente entender de que ginástica é essa que a gente está falando, tá? Ela teve influência na escola alemã, tá? Com Frederic Jarre e um pouquinho da francesa. Você vai ver que a ginástica rítmica é sempre uma junção, porque ela não foi criada por um único autor. É até difícil de colocar a data inicial dela, ela foi sendo influenciada por diversos autores, Ling, Rousseau, Dalcroze, Duncan, Bode, Medal, Laban, então todos eles influenciaram para o surgimento da ginástica rítmica como a gente conhece hoje, tá? Primeiro, ela era conhecida como ginástica moderna, depois ginástica moderna feminina, porque era só praticada por mulheres, tá? Que até hoje tem uma discussão, sempre tem quando é aula presencial, eles sempre perguntam, tem ginástica rítmica masculina? Na verdade, existe sim, mas ela não é regulamentada pela FIG, tá? No Japão, alguns países ela é realizada, mas até hoje ela não tem uma tradição a ginástica rítmica masculina. Depois ela passou a ser ginástica rítmica desportiva. Por que desportiva? Porque ela começou a ser considerada um esporte, tá? E as outras não. Só que aí outras começaram a ser também. Aí falou, então não tem a necessidade de colocar desportiva. Então ficou ginástica rítmica, como ela é chamada atualmente. Normalmente fala-se GR. Tá? Para vocês terem uma noção que não é uma coisa tão antiga, o primeiro evento competitivo realizado dela foi em 1942. Tá? Em 1961, ela foi levada para a FIG, Federação Internacional de Ginástica. Vou falar um pouquinho mais sobre ela e como ela pode influenciar vocês. Tá? Depois, em 1980, ela foi reconhecida pelo Comitê Olímpico, tá? Como uma atividade olímpica. E em 1984, ela entrou nas Olimpíadas só com uma modalidade individual, e em 1996 ela começou a fazer parte na modalidade de conjunto. Então, só para a gente ter uma noção há quanto tempo essa ginástica, né? E aqui no Brasil, ela surgiu na década de 1950, tá? Com Margaret Froelich e a professora húngara Iliona Polker. Inclusive, ela faleceu agora há pouco tempo de Covid, até apareceu um pouquinho na mídia, tá? E ela foi uma mulher muito importante aqui no Brasil
com relação a essa percussão da ginástica rítmica. A ginástica rítmica ela é muito forte aqui no sul, tá? Mas no Espírito Santo também, Aracaju, Sergipe, tem ginasta aí no Amazonas também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a ginástica rítmica ela é forte, porque economicamente ela é um pouco mais barata do que a ginástica artística, que precisa de grandes aparelhos, né? Então, são aparelhos de pequeno porte, isso facilita na disseminação da ginástica rítmica, ok? E ela foi oficializada em 1978 pela Federação Internacional de Ginástica. Então, o Brasil passou a fazer parte da FIG nesse período. E o que é essa FIG que essa professora está falando aí? Federação Internacional de Ginástica é o órgão que regulamentariza a ginástica como um todo no mundo. Então, se vocês forem trabalhar com a ginástica rítmica, que esse é o meu objetivo, instigar vocês quererem conhecer mais, vocês vão precisar conhecer um pouquinho mais sobre a FIG, porque aqui, ó, até deixei o site, é aqui que você encontra o código de pontuação, por exemplo, da ginástica rítmica, as alterações, as datas dos campeonatos mundiais, porque ela regulamenta, controla, promove eventos na ginástica, por isso que ela é tão importante, porque ela movimenta de forma mundial, tá? E os códigos de pontuação que vêm da FIG, da ginástica rítmica, eles mudam de 4 em 4 anos, exceto esse ano, por causa da pandemia, a gente manteve o código, o último código, tá? Então, esse ano ainda vale o código anterior, que era para mudar nesse ano. Então, esse ano teve 5 anos de código, mas normalmente é só 4 anos com o mesmo código. Depois, quando chega a Olimpíada, muda esse código. Tá? Outra coisa interessante é que a gente tem a Confederação Brasileira de Ginástica, que é a CBG. Lá também tem informações no âmbito nacional das competições brasileiras. Aqui no Paraná, a gente tem a Federação Paranaense de Ginástica, tá? Que ela promove eventos, treinamentos. Aí, no estado de vocês, tem a Federação Amazonense de Ginástica. Tem até o link deles, que eu vi não está muito atualizado, mas pelo Facebook eles atualizam sempre, eles fazem evento. Então, assim, é sempre interessante, se você quer começar a trabalhar com a ginástica, conhecer as pessoas que estão nesse meio. Até eu estava vendo sobre a Bianca Maia, que foi uma ginasta muito importante amazonense aí da região de vocês. Então, a gente tem que ir conhecendo e buscando esses conhecimentos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar um pouco da ginástica rítmica, porque a gente precisa entender o que é essa ginástica rítmica para saber como trabalhar com essa ginástica rítmica, ou GR. Então, ela tem os elementos corporais, tá? Que são os exercícios que a gente faz durante ela, que vai ter que ser ensinado para as crianças, para elas aprenderem e se desenvolverem. Então, tem exercício de equilíbrios, exercício de saltos, de giros, tem os elementos corporais como os balanceios, tá? Os deslocamentos andares, correres, de formas variadas. Eu vou falar mais sobre esses elementos. Na ginástica rítmica, outro fator muito importante é a manipulação do aparelho, que é a bola, a corda. Então, como você vai usar esses aparelhos é importante na ginástica rítmica. E o outro pilar é o acompanhamento musical. Não existe ginástica rítmica sem música, tá? Então, as coreografias competitivas, elas são feitas junto com a música, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pilares agora. Dentro dos elementos fundamentais, que são os elementos corporais, a gente tem os saltos. E o que esse salto precisa ter? Ele precisa ter uma altura, uma forma definida, tá? Ele precisa ter a fase de impulsão do salto e aterrissagem. Ele pode ser feito saindo de um pé só ou saindo com 2 pés. Então, tem o enjambê, que é o da foto, né? Com as pernas afastadas. Tem o debite, que é com a perna da frente flexionada. Tem o cossaco, que é as duas juntinhas. Tem o grupado, o afastado, que é o de frente. Então, tem uma infinidade. No próprio código de pontuação, tem os saltos que valem ponto. Eu posso fazer um salto sem valer ponto, e no código de pontuação, cada salto tem um valor com maior ou menor dificuldade. Existem também os elementos de rotação, tá? Que podem ser tanto, por exemplo, como essa menina da direita com o peito, né, com o pé inteiro no chão,
quanto os tradicionais pivôs, né, que parece do balé, que são feitos com a ponta do pé, que podem ser feitos de diferentes formas, com passê, com elevação da perna, com perna alta. Então, tem uma variedade enorme e também estão presentes no código de pontuação e tem diferentes valores de acordo com a dificuldade. A dificuldade pode ter um valor maior ou menor. Também tem os equilíbrios, que são, eles precisam ter uma forma fixa. Por exemplo, o da menina aqui da esquerda, ela está na ponta do pé e tem que fazer um elemento com um aparelho, ao mesmo tempo que fica parado nessa posição. Tá? A gente falava 1001, 1002, 1003, né? Para as meninas não ficarem menos tempo, para ser caracterizado um equilíbrio. Mas pode ser com outras partes do corpo, como essa menina aqui que está com a barriga no chão e é considerado um equilíbrio, ou com o joelho no chão. Então, tem diversas formas de equilíbrio, com o cotovelo, hoje em dia, e ele precisa também fazer um elemento técnico, como essa menina aqui está quicando a bola no chão, para ser considerado um equilíbrio. Tá? Outros elementos usados na ginástica são o deslocamento, andar, correr, saltitar, ondas, e algo que a gente usa muito para isso são os passos rítmicos, que também hoje na ginástica é preciso ter passos com a música, tá? Que ganha uma bonificação por causa disso. E existem também os pré-acrobáticos, aqueles rolamentos, reversões, as cambalhotas, né? Que são os rolamentos para frente, para trás, que podem ser feitos junto com o risco. O que é um risco? É quando, por exemplo, eu lanço o meu aparelho, rolo, faço um giro e pego aquele aparelho. Então, esses exercícios que têm um alto nível de dificuldade chama risco, tá? E também tem uma pontuação extra por esses movimentos. Ah, tá. E eu sempre falava do aparelho, porque não dá para diferenciar totalmente. Até no equilíbrio você usa o aparelho, ele está sempre com você. Você não pode ficar segurando ele e ficar parado. Ele tem que estar sempre em movimento. Então, na ginástica rítmica, nós temos 5 aparelhos: a corda, a bola, o arco, as massas, são 2 massas que a gente utiliza, e a fita. Tá? Então, cada um desses aparelhos é utilizado pela ginasta e cada competição já é estipulado qual aparelho vai ter que ser utilizado. Em competições das crianças mais novas, pré-infantil, infantil, eles usam também mãos livres, que a gente chama mãos livres quando compete sem a utilização do aparelho. Então, como elas estão iniciando, elas têm, às vezes, uma solicitação para fazer série de mãos livres, quando é sem aparelho. Nas categorias adulto e juvenil, isso já não ocorre mais, tá? Então, a corda, a gente pode fazer diversas movimentações com ela, tá? Desde um balanceio, uma rotação, um lançamento, passar por dentro da corda, e tudo isso precisa ser feito durante a série e ter uma variedade. A bola, a mesma coisa, a gente precisa rolar, lançar, quicar essa bola, tá? Fazer um equilíbrio, passar por detrás da perna. Esses são alguns elementos utilizados na bola. O arco, a gente faz rotações, lança o arco, passa por dentro do arco, rola o arco no chão. Existe também uma infinidade de movimentações que devem ser feitos durante a série. Nós temos também as massas, que a gente utiliza 2. Então, tem os movimentos de molinete, rotação, circundução. Então, lança, tá? Então, quica, bate uma na outra. Então, existe também várias formas de se utilizar as massas. Temos também a fita, tá? Que a gente utiliza, a gente pode fazer a serpentina, são giros, rotações, tá? Espirais, serpentinas. Então, muitas movimentações. As crianças amam a fita. Nós temos os aparelhos oficiais, mas outra opção muito legal para, vamos supor, eu quero começar a ginástica, mas não tem. Eu posso fazer minha fita em casa. Então, normalmente a gente pega a parte do cabide, aquela de madeira do meio, né? Coloca um ganchinho nela, depois amarra com uma fita de cetim, né? A gente usa... Ai, é um negócio de pescar. Esqueci, é uma bolinha que tem no negócio de pescar para dar uma rotação melhor. Então, é uma opção. Um arco a gente pode usar cano. A corda a gente pode comprar nas lojas. A massa, às vezes eu pego cabo de vassoura, quando a gente não tinha, e aquelas refrigerante, aquela
aquele refrigerante pequenininho e encaixava, só para elas terem a opção de experimentar como é esses aparelhos. Então, essa manipulação de aparelho vai ser também muito importante para a coordenação das crianças mais para frente. Normalmente, a gente começa com a corda e com a bola, depois adiciona o arco e os últimos são as massas e a fita, embora as crianças amam a fita. Quais são os tipos de prova? E aí eu já falo um pouquinho da música aqui também. Nós podemos, na ginástica rítmica, fazer provas individuais ou em conjunto. A individual, a gente vai usar um aparelho por vez. O tempo dessa coreografia é entre 1 minuto e 15 e 1 minuto e meio, tá? E essa coreografia, como eu já disse anteriormente, já é de acordo com a competição. Em competições mundiais, uma ginasta compete com 4 aparelhos diferentes. A corda, ela não é mais utilizada porque ela foi tirada, porque na mídia, na TV, a corda não aparecia, então o povo achava feio, então eles tiraram a corda. No conjunto, a gente utiliza conjunto com ou 5 aparelhos iguais, por exemplo, 5 arcos, 5 bolas, 5 cordas, ou então 3 de um tipo e 2 de outro, como aparece aqui na foto. Nós temos, 3 arcos e 2 pares de massa, tá? Para caracterizar o conjunto. O conjunto tem entre 2 minutos e 15 e 2 minutos e meio a coreografia, tá? E o tempo todo da coreografia é com acompanhamento musical, ok? Então, vou fazer um resumo geral da modalidade antes da gente falar um pouquinho mais de como trabalhar com ela. Então, a ginástica rítmica é um esporte considerado artístico que envolve demonstração e análise de pontuação relacionada com a coreografia. Então, ela tem que ser uma coreografia bonita e também tem que obedecer aos critérios de pontuação, que é feita tendo como referência a música, os elementos corporais e os aparelhos oficiais da modalidade. Outra coisa que eu acho muito legal de falar da ginástica rítmica, eu trabalhei muito com criança e tal, é a capacidade que a gente desenvolve fazendo a ginástica rítmica. Você olha essa menina, ela tá fazendo a coisa com a música, ela tá de ponta cabeça olhando para a bola, fazendo um exercício de uma dificuldade grande. Isso tudo faz com que a pessoa seja capaz de fazer muitas coisas e prestar atenção, e ela precisa de uma concentração muito grande para conseguir, fora a questão da habilidade, flexibilidade e força para movimentação. Então, a ginástica rítmica, ela desenvolve o indivíduo como um todo. Então, ela é uma modalidade muito rica para o desenvolvimento das nossas crianças. Tá? Ajuda até, eu brinco que as crianças vão até melhor na escola que fazem ginástica rítmica. Iniciação. Então, como que eu vou trabalhar? Eu posso trabalhar com a ginástica rítmica, ali eu mostrei uma ginasta aqui de alto nível, tá? Mas a criança que vai chegar para mim, ela não vai chegar fazendo isso. Então, normalmente, uma criança que começa, ela tá fazendo o quê? A iniciação. Então, ela vai ter que, é uma atividade normalmente extracurricular, que ela faz 2 vezes por semana, um pouquinho. Então, é um começo, tá? E como que acontece isso? Ela segue, ela vai aprender os elementos corporais, os elementos básicos. Normalmente ela começa mais no solo, só aprendendo os elementos, o rolamento, o equilíbrio, o salto. E aí ela vai participar se for participar de festivais, vão ser festivais locais, mais simples. Aqui no Paraná a gente faz o Elizabeth Lafranc, tá? Que são coreografias com 10 elementos bem simples, aí tem uma árbitra, uma música e é dado uma nota para elas, tá? Então, uma coisa bem simplesinha, sem aparelho, nada. Por quê? Porque elas estão na fase de iniciação, mas só delas participarem disso, isso já vai estimulando elas se desenvolverem e perder o medo, né, de fazer a coreografia. Depois a gente vai para o nível intermediário, que elas começam já um trabalho adaptado já para a competição, visando a evolução, tá? Normalmente a gente usa o código internacional, mas adaptado para a faixa etária e para o nível. Por exemplo, aqui em Maringá a gente tem o nível 2 e o nível 3. Tá? Fora o nível 1, que são as que participam de campeonato brasileiro. Então, no campeonato paranaense, a gente tem o campeonato paranaense nível 1, nível 2, nível 3. No nível intermediário, normalmente vai o nível 2 e o nível 3, tá?
que são coreografias com dificuldades mais fáceis, são atividades mais fáceis para a criança começar já a fazer com um aparelho parecido com a de nível internacional, mas de uma forma que ela seja capaz de fazer, até chegar no alto nível, que segue o Código Internacional de Pontuação vigente do ciclo olímpico, e elas podem participar tanto com competições de nível nacional quanto de nível internacional. E aí, agora, vamos para a parte mais interessante da nossa aula. Como trabalhar com essas crianças? Eu vou ter que respeitar a idade dessa criança, tá? Se eu tô pegando uma criança, por exemplo, eu trabalhei no Marista aqui, e eu pegava crianças de 4 e 5 anos. Se eu começar a dar um treinamento pesado, elas param, elas desestimulam e é caracterizado como treinamento precoce, tá? Que ocorre na ginástica rítmica também, que não é o correto, mas às vezes ocorre. Então, se eu vou trabalhar com uma criança bem pequena, eu preciso fazer um trabalho muito lúdico, respeitando a idade dela. Então, como que eu fazia? Fazia com muita brincadeira, com imaginário infantil. Então, a gente brincava de coelhinho sai da toca, a gente brincava para o aquecimento, né? Então, a gente brincava, acorda leãozinho, pega-pega, e ensinando primeiro essa parte. Quando eu ia fazer o alongamento com elas, às vezes eu contava uma história ou colocava uma musiquinha para ficar divertido. Então, de uma forma que aproxime elas. Os próprios elementos, às vezes a gente dava um nome de bichos, né, para ficar, vamos fazer o elefantinho, a tartaruga. Então, trabalhar com elas de uma forma lúdica. O próprio aparelho a gente deixava brincar e depois falava, vamos fazer minhoquinha. Então, fazia algo que lembrasse, que fosse divertido para elas. Tá? E conforme vai crescendo, a gente vai fazendo uma coisa um pouco mais complexa, tá? Mas primeiro você precisa conquistar essa criança. Outro fator muito importante na ginástica rítmica é a limpeza corporal. Tem uma coisa no código de computação que chama execução. E execução é que não é só fazer o exercício com amplitude. Ele tem que estar com a ponta do pé esticado, com o braço esticado, com a postura correta. E para isso a gente precisa treinar essa criança para isso. A gente precisa preparar essa criança para que ela consiga fazer os elementos. Então, muitas vezes a gente dá uma base do balé com passé, com plié, com postura, segurar o braço e sempre estar corrigindo a postura corporal delas. Tá? Então, a gente chama isso de trabalho de limpeza corporal. E muitas vezes na aula a gente usa um tempo para isso. Na iniciação, nessa parte que eu falei das crianças logo, 4, 5 anos, não. Mas assim que cresce um pouquinho, a gente já começa a trabalhar isso, porque nas competições isso faz muita diferença. Tem o trabalho de flexibilidade, tá? Então, a gente precisa fazer trabalho de flexibilidade ativa e passiva com elas. Então, sempre no começo do treino, a gente faz, depois do aquecimento, a gente faz um bom alongamento para melhorar bem a questão articular delas, com borboletinha, afastamento de perna lateral, aquecimento de coluna, abertura lateral e vários movimentos. A gente força a flexibilidade delas. Então, às vezes, elas colocam a perna numa superfície mais alta e força essa flexibilidade para melhorar. Além da abertura reta, elas precisam passar dessa abertura, tá? A gente faz também de puxar as pernas delas. Então, a gente faz um trabalho de flexibilidade bem intenso. Mas, para você trabalhar essa flexibilidade, elas precisam ter uma força. Por exemplo, a gente fala, machuca a coluna? Depende. Se você tiver um trabalho, um core fortalecido, essas crianças e adultos que fazem, dificilmente vão ter tanto problema de lesão. Agora, se você só faz o trabalho de flexibilidade e não faz um trabalho de força adequado, aí pode dar algum problema. Então, eu preciso ter um trabalho de força de perna, tá? Com o próprio aparelho, a gente precisa ter força de braço também, tá? Não é ficar musculoso, mas a gente precisa. Eu lembro que eu treinei com uma búlgara há um tempo, né? E ela até brincava, porque a gente às vezes não saltava alto. E a nossa técnica falava, salta mais alto. E a búlgara, ela pensava assim, ela quer que salta, mas ela não treina força. Então, depois a búlgara começou a fazer trabalho de plioniometria, que eram com saltos de impacto, porque esses saltos faziam a gente ganhar força,
né, para saltar, que fazia o nosso salto subir. Não adianta pedir, às vezes, para a criança fazer o salto alto, se você não trabalha a força de salto para ela. Ela pode ter uma super flexibilidade, mas se ela não tem força para sustentar a perna aqui, ela não vai conseguir fazer a movimentação correta. Então, o trabalho de força e flexibilidade, eles têm que andar junto na ginástica rítmica. Tá? O trabalho expressivo na ginástica é muito valorizado, a expressividade, então elas têm que sorrir quando a música é alegre, tem que fazer cara de séria quando a música é séria, elas têm que se movimentar, então às vezes a gente faz até trabalhos de dança com elas, para quê? Para elas terem essa movimentação expressiva na ginástica. Nós precisamos também fazer o treinamento técnico. Lembra que eu falei dos equilíbrios, dos saltos, pivôs? Isso precisa ser treinado separadamente, né? Então você trabalha com elas até elas fazerem corretamente esses elementos para na hora elas não terem erros, tá? Então treinamento técnico é muito importante. O manejo de aparelho também é essencial, né? Então, as meninas precisam ter um tempo de ficar treinando o aparelho várias vezes, todo dia, às vezes no final do treino, para melhorar essa parte de manejo de aparelho, que vai ser muito útil durante a coreografia, porque pensa, durante a coreografia elas têm que acompanhar a música, elas têm que fazer o exercício certo e elas não podem parar de mexer o aparelho. Então, se tudo isso não está automatizado para elas, então nós vamos ter algum problema, né? E a parte de montagem coreográfica da série. Então, a gente escuta a música e vai montando para a criança a coreografia. Pessoal, trabalhando tudo isso que eu falei com vocês, eu falo que a ginástica rítmica ela é muito importante para o desenvolvimento motor da criança, tá? Ela trabalha muito a questão da lateralidade, direita, esquerda, eu tenho que fazer tudo que eu faço com a direita, eu brinco, eu sempre falo com as meninas, fez abertura com a direita, tem que fazer com a esquerda, porque senão dá desvio de quadril. Então, eu sempre trabalho o exercício de manejo com a mão direita e com a mão esquerda, e aí assim a gente já vai trabalhando a lateralidade, brincadeiras, a gente trabalha o longe, o perto, né? Você tá perto, vai mais perto da amiga, vai mais longe, lança mais alto, lança mais baixo, então tudo isso vai dando essa ideia. A parte de conscientização corporal que elas precisam ter, estica a ponta do pé, puxa o pé para trás, estende o braço. Então ela vai conhecendo o corpo dela na ginástica. Eu brinco conhecendo em pé, abaixado, né? Então, assim, você acaba tendo uma conscientização corporal muito melhor fazendo a ginástica rítmica. Tá? A questão de equilíbrio também, né? Do sistema vestibular, a gente trabalha muito na ginástica rítmica, tanto a óculo pedal quanto a óculo manual, a gente trabalha muito na ginástica rítmica. Então, ela é uma modalidade muito completa para desenvolvimento motor das crianças. Tá? E claro, elas vão começar fazendo o elemento de uma forma mais rudimentar, até chegar de uma forma mais avançada. Mas esse processo é muito legal, porque a gente vai acompanhando o amadurecimento dessas crianças e o crescimento delas na ginástica, tá? Bom, aí falei tudo isso para vocês e vocês acharam muito legal, muito interessante, estão super interessados em trabalhar com a ginástica rítmica. E aí, o que a gente pode fazer? Aí, as dicas que eu dou para quem quer trabalhar com a ginástica rítmica. Então, qual é o processo para formar um treinador de ginástica rítmica aí no Amazonas? Eu quero montar uma equipe. Eu preciso, a primeira coisa, vocês já estão fazendo, que é a formação em educação física, tá? É muito importante, porque vocês têm um conhecimento não só da ginástica, mas vocês têm de primeiros socorros, vocês têm do desenvolvimento de uma criança, vocês têm a matéria de psicologia, vocês têm a biomecânica, então tudo isso vai ajudar vocês como um todo para trabalhar com a ginástica rítmica. Mas é interessante fazer estágios em projetos, onde você, me formei, agora eu queria aprender, eu vou lá para Londrina para aprender como faz. Tem uma equipe aqui em Amazonas que eu quero ver como que faz. Então, fazer estágio nesses projetos, em centros esportivos, é muito interessante. Cursos técnicos. Eu queria fazer um curso, ultimamente na pandemia está tendo até online, tá, gente? Então, assim, cursos técnicos para vocês aprenderem um pouco mais, né, de como trabalhar. Aqui no Paraná tem muito, porque a gente tem a Unopar,
que trabalha muito com a ginástica rítmica, mas a gente está tendo outros também, às vezes vem técnicas de fora. Aí por isso que é sempre bom acompanhar a CBG, né, que sempre vai trazendo informações sobre isso. O curso de arbitragem, que é feito de 4 em 4 anos, também é uma opção bastante importante. Se não tiver na cidade de vocês, às vezes vocês podem fazer, ter que procurar uma outra cidade, tá? Mas esses cursos de arbitragem capacita vocês para arbitrar, mas também ajuda vocês para trabalhar com a ginástica rítmica, para poder montar uma coreografia. E cursos de especialização. Eu queria muito trabalhar com ginástica. Aí você vai e faz um curso de especialização em ginástica rítmica. É uma opção muito legal também para se trabalhar. Bom, eu podia falar mais com vocês, eu corri um pouquinho, né? Porque eu sei que a gente às vezes não está mais aguentando essas ferramentas, né? De aula online, né? Mas aqui são algumas fotos de eu criança fazendo ginástica, na ginastrada na Áustria, né? Saltando, fazendo um pouquinho de tecido. Por quê? Porque essa ginástica rítmica, ela te proporciona muitas experiências, tá? E é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês algumas informações de forma geral sobre a ginástica rítmica. Ok? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e bons estudos. Tranquilo, professora. Foi muito rápido? Não, ainda tá. Só um minutinho que eu vou só encerrar a gravação. Tá.